A graça e a paz de Jesus a todos os amados irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa noite. Pastor Uma até brincou comigo, eu indo e você vindo, né? Enquanto ele estava indo para lá, eu estava vindo para cá. Bem, queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias aí no livro ou na epístola que escreveu o apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, capítulo de número 3. Eu estava orando a respeito dessa palavra, durante essa semana, durante essa madrugada, até disse para a Natália que eu tive alguns sonhos, durante a noite, envolvendo coisas espirituais, Eu falei assim, olha, eu acho que eu dormi tão perturbado pela palavra, que veio tão incomodado comigo mesmo, que eu devo ter sonhado a noite inteira como reflexo disso, Eu lembro que antes de eu orar, para dormir, abaixei minha cabeça assim e falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, como que eu preciso de aprender com a Tua palavra, de me moldar, de ser confrontado por ela, me permitir ser confrontado por ela, mudar a minha vida, enfim, nós estamos aí num processo, E aí, eu coloquei o tema dessa mensagem como vestimentas de santidade. Vestimentas de santidade. Eu sei que nós não temos escutado muito palavras nos últimos tempos aí na mídia sobre santidade, e muitas vezes as poucas palavras que nós encontramos sobre isso também são muito mal compreendidas, O termo santidade é um termo muito mal compreendido. Então, eu gostaria que o Senhor pudesse ministrar aos nossos corações através dessa palavra, para nós entendermos o que é ser de fato santo, O que é colocar essa roupa da santidade. Bem, essa epístola ela é interessante porque ela foi escrita provavelmente por volta do ano 62, 63 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Essa igreja de Colosso, provavelmente foi fundada no ano de 53 por um discípulo que é citado aí na carta, chamado de Epáfras. Ele provavelmente foi o fundador tanto da igreja de Colosso quanto da igreja de Éfeso. Colosso era uma cidade nesse momento, no ano 60, quando ele está escrevendo, uma cidade em decadência. Ela teve um apogeu, um momento muito notório naquele mundo antigo, porque ela era uma cidade localizada onde tinha bastante rios, então era uma cidade fértil, possível de plantação, de florescimento. Era uma cidade rica até o ano de 53, 54 mais ou menos, porque ela também tinha um tráfego marítimo, então muitas pessoas e muitos produtos passavam por essa cidade, e isso fazia com que essa cidade tivesse uma variedade de povos, muitas culturas, pessoas diferentes, Então, basicamente uma cidade que tinha uma expressão econômica muito grande nesse mundo antigo. Mas, no momento que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, essa cidade já não tem mais essa relevância econômica, social. É uma cidade em decadência. Aqui eu já começo aprendendo algumas coisas, Que o Senhor tem algo para dizer para uma grande cidade, como era a cidade de Éfeso, uma cidade rica, bonita, no seu momento de apogeu, em ascensão, mas o Senhor tem algo a dizer para aqueles que não estão vivendo os momentos cheios de flores da vida,
Assim, eu gosto, tem até uma mensagem preparada a respeito do Daniel e do Ezequiel, né? Deus é o Deus que fala com Daniel no palácio do rei, mas Deus também é o Deus que fala com Ezequiel lá na beira do rio Quebar, sendo escravo e carregando lama para fabricar tijolo, né? Então, Deus é o Deus que fala com aqueles que estão em cima e com aqueles que estão embaixo, com aqueles que estão vivendo um momento de florescimento da sua vida, mas também com aqueles que viram o inverno chegar, né? Aqueles que estão vivendo um dia muito feliz, um momento muito alegre, mas aqueles que estão passando também o dia mal. Então o Senhor tem algo a dizer para a minha e para a sua vida, independente do momento que você está vivendo hoje. Essa igreja então de Colosso, quem escreve essa epístola é o Paulo, provavelmente com um coautor, que é o Timóteo, colega, parceiro dele ali, né, discípulo dele. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja. Ele não conhece essa igreja pessoalmente, ele nunca foi nela pessoalmente, ele escuta coisas de terem falado para ele, de outras pessoas que passaram por ali e viu a realidade daquela igreja. E ele então vai e escreve essa carta aos Colossenses por ao menos 2 motivos. O primeiro motivo é porque essa igreja estava sendo afetada pelo judaísmo tradicional. Pessoas que se converteram a Cristo, mas não largaram a religiosidade do Antigo Testamento. Não entenderam a nova e a eterna aliança, a nova criatura, né, como nós cantamos, a novidade de vida que Cristo havia vindo trazer para aquelas pessoas. E o segundo perigo que essa igreja incorria é porque era uma igreja muito permeada por uma espécie de sincretismo religioso. As pessoas que estavam nessa igreja ainda tinham a cultura dos cultos de mistérios, cultos muito místicos, que buscavam muitas coisas sobrenaturais. Por exemplo, existia um grupo de pessoas dentro dessa igreja chamada de gnóstico. Gnóstico acreditava que tudo que era espiritual, metafísico, era bom, e o corpo era mal, o corpo era ruim. Então o grande desafio da vida, para você conhecer Deus, você conhecia Deus através do conhecimento. Você tinha que matar a sua carne, anular a sua carne, para você ter uma ascese, para você ter uma transcendência. Então você conhecia Deus através do conhecimento. Esse mesmo grupo de gnósticos acreditava que Jesus era só uma espécie de anjo que foi revelado. Então eles tinham essa cultura muito mística, muito permeado por esse ambiente místico, que não é diferente do nosso contexto religioso hoje, né? Nós estamos cheios de pessoas buscando fenômenos sobrenaturais aqui e acolá, para tentar dar respostas para as suas vidas, para os seus dilemas. E essa carta então tem um objetivo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Cristo é suficiente. A grande mensagem do apóstolo Paulo é que a vida cristã é uma vida de santidade. Não existe uma resposta melhor que você possa dar ao mundo e aos dilemas que as pessoas passam, que não seja uma vida de santidade. A melhor resposta que você pode dar para aquela pessoa que você está evangelizando, que você olha para a vida dela e fala assim: poxa, eu queria tanto que essa pessoa estivesse na igreja, eu queria tanto que ela arrumasse a vida dela. A melhor mensagem que você poderia dar é a sua vida de santidade. Já dizia o Francisco de Assis, acertou muito bem quando ele disse: pregue o evangelho, se precisar você fala. Quer dizer, vive o evangelho. Se você viver o evangelho,
se precisar você fala, mas você não vai precisar, porque a sua vida é a própria pregação, é a própria santidade de Deus sendo exposta e exalada ao mundo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, e aí ele chega lá no capítulo 3, que é o texto que nós vamos ler hoje, capítulo 3, verso de número 12, ele vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Isso é o que nós somos. Isso é o que Deus diz que nós somos. Essa é a natureza do cristão, é essa. Eleitos de Deus, santos e amados. Agora o que nós fazemos? De ternos afetos de misericórdia, essa é a nossa roupa. Ternos afetos de misericórdia, de bondade ou benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí o apóstolo Paulo então está escrevendo para essa igreja, que são crentes, que já ouviram falar muito bem sobre eles. O apóstolo Paulo no início da carta fala: olha, eu ouvi falar coisas maravilhosas de vocês, mas vocês estão em perigo. Tem grupos de pessoas, a Antonella está me imitando ali, ó. Tem grupos de pessoas que estão entrando dentro da igreja de vocês e estão querendo perverter o coração, transgredir o evangelho, adulterar o evangelho. Vocês estão em perigo. Então, eu digo, revesti-vos. O termo aqui é interessante, porque quando a gente vê revestir, né, quando a gente vê que Jesus disse: olha, ficai pois em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Esse termo é no sentido do seguinte: você já tem a roupa, e aí você se reveste, coloca um casaco, coloca uma blusa acima da camiseta, então você está se revestindo. O termo aqui no original não é nesse sentido. O termo no original é vestir-se de novo. É colocar novamente algo que você já tinha colocado. E aí começa então a aplicação da mensagem para as nossas vidas. Quantas coisas será que eu e você já não deixamos de vestir na caminhada com Cristo? Porque essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Colossenses, há uma roupa que vocês não estão vestindo mais, que vocês vestiam há tempos. Antes, Cristo era o suficiente para vocês. Quando Epáfras levou o evangelho para vocês, Cristo era a maior motivação do coração de vocês. A resposta para os dilemas das suas vidas, a resposta para as suas famílias, as respostas para as doenças que porventura vocês enfrentassem, Cristo era o suficiente para vocês responderem a essas questões. Por que então agora vocês se despiram dessa roupa? Por que então agora Cristo já não é mais suficiente? Vocês precisam de ficar buscando em outras crenças, em outros costumes, em outros métodos, metodologias, a resposta
para aquilo que Cristo já é a resposta para vocês. E eu fiquei me perguntando, quantas coisas na caminhada do Evangelho eu deixei de vestir no reino de Deus? Será que foi a oração, a intimidade que você tinha de orar a Deus, o lugar que você tinha reservado na sua casa, que era um lugar só seu e de Deus? Será que foi frequentar os cultos? Será que foi o dízimo, a oferta? O que você deixou de vestir na sua caminhada com Deus? O apóstolo Paulo está dizendo: vistam-se novamente, coloquem a roupa novamente do evangelho que foi anunciado a vocês no princípio, no início. E aí eu fiquei pensando para a gente aplicar isso não só no âmbito da igreja, né, mas no âmbito da família, né? Quantas coisas você fazia para sua esposa e para o seu esposo, para os seus filhos, no início, no começo, e que talvez no decorrer do tempo foi deixando de lado, foi deixando de fazer, não foi vestindo mais essa roupa? Fica aí essa pergunta para nós, né? Essa noite. Aí ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Isso é o que vocês são. Vocês são escolhidos de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós não fomos escolhidos para participar de um programa de televisão na Rede Globo, né? Para todo mundo ver a gente. Nós não fomos escolhidos para ganhar o bola de ouro, né, André? Bola de ouro, o melhor jogador do mundo. Não, nós fomos escolhidos pelo Criador para vivermos uma vida de santidade, de amor, de devoção, de consagração, de afeto para com Deus. Nós fomos escolhidos, nós somos eleitos de Deus. E o texto continua: como eleitos de Deus e santos. E aqui eu queria parar para a gente pensar um pouquinho. Santidade. Irmão, você sabia que ser santo não é não pecar? Uma das coisas que mais me impactou no início da minha conversão, eu lembro até hoje de como que tinha um peso quando eu me converti, essa fala do meu primeiro pastor. Porque quando eu entrei na igreja, eu era meio que o patinho feio da família, né? Então, era um menino muito novo, tinha um linguajar muito sujo, muito cheio de palavrões, bebia, já novo, tinha contato com bebida alcoólica, gostava sempre das coisas erradas, né? Então, era meio que o patinho feio da família. E aí eu me converti, passou um mês mais ou menos assim, eu fui na casa do pastor, e ele sempre me atendia dizendo assim: Dora, ô santo, que bom que você veio, santo. E aí, santo? Eu olhava bem e falava: rapaz, mas todo mundo fala que eu sou uma pega, agora, né? Todo mundo me vê, esse cara está falando que eu sou santo. Um dia eu falei para ele, falei: pastor, eu não sou santo não. Sou não, rapaz, não chama eu de santo não, porque eu estou ficando com vergonha de você me chamar de santo.
Aí ele falou assim: irmão, você é santo, sabia? Você é santo. Eu sou santo. Falei: uai, mas santo não é aquele povo lá que, né, depois de um tempo, que devota a vida inteira no monastério, fica lá, nem mexer se mexe para pecar, né? Fica lá assim, zen, tal, tranquilo. Não é esse cara lá que o Papa vai lá e fala: ó, esse cara aqui é santo. Não é esse daí, não? Ou não? Então quem que é santo, pastor? Ele falou: santos são todos aqueles que foram separados para Deus. Santidade, meu irmão, não é ausência de pecado, porque a ausência de pecado só Deus é. O termo no grego é perfectio, né? Seria basicamente alguém que está longe, distante de errar. Mas a santidade bíblica, ela é hagios, né? O termo no grego é hagios, que seria basicamente você ter um propósito. Vou explicar mais fácil para você entender. Esse copo, se você chegar bem pertinho dele aqui, ó, ele tem uma raspinha aqui, um trincadinho, bem aqui, ó, na pontinha dele. Se você olhar bem ele, você vai ver que ele tem um monte de risco. Ele é perfeito, ausente de erro? Não. Mas olha só. Para que ele serve? Para tomar água, não é? Cumpriu o propósito dele? É perfeito? Não. Mas cumpriu o propósito? Isso é santidade. Isso é perfeição. Nós temos um propósito. Você não é ausente de erro, mas você tem um propósito na sua vida. Você foi criado para louvar e adorar ao Senhor. Então, quando nós falamos você é santo, não é porque você é ausente de erro, mas é que se você errar, pelo menos você faz parte daquele time que fez de tudo para não errar, que tentou não errar, que lutou por não errar, e ainda assim, se errou, tem o sangue do Cordeiro de Deus, que é fiel e justo, e que jorra sobre a nossa vida, nessa noite, nesse dia. Aleluia! É isso, meu irmão. Isso é santidade. E a partir desse momento, nós somos santos não pelo que nós fazemos. Nós somos santos porque quando Deus olha para nós, Ele vê a cruz. E pela cruz, Ele enxerga nós purificados pelo sangue de Jesus. Então, a partir de hoje, você pode olhar para o seu irmão e dizer: e aí, santo? Tudo bem, santo? Não, porque eu olhava para o texto e eu sempre fui fuçado, né? Entrei na igreja, já comecei a ler a Bíblia, e eu olhava e falava: os santos da igreja de Colossenses. Eu falei: nossa, era uma igreja só de santo. E santo era ausência de erro. Eu falava: uma igreja que não peca, uma igreja que não só tem gente que não erra lá. Aí você vai para os Coríntios, você fala: o povinho tribuloso, pensa num povinho raça ruim, difícil de lidar. Aí o Paulo fala: aos santos da igreja de Coríntios. Opa, corintiano santo ainda, aí pronto, aí acabou. Acabou com tudo mesmo. Então, santo significa separado para um propósito. Você não é perfeito porque você é ausente de erro. Você é perfeito porque quando você entra aqui, meu irmão, ergue a mão e diz assim: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Você está cumprindo o propósito da sua vida. Amém? Então, a partir de hoje, um
Quero ver mais os irmãos errando a respeito de santidade, hein? Então, a partir desse momento que nós somos santificados por Cristo, o Senhor então nos leva a uma vida de santificação. Então, a santidade, ela é um dado. É Deus quem outorga a santidade. É Deus quem carimba, quem sela você. Pum! Você é santo. Mineiro é santo, irmão. Mineiro é santo, André é santo, a Clarice é santa. Deus veio, ó, pum, santo. Ó, adora ali, ó, adora ali. Tá? Agora, o desafio, o dado foi dado por Deus. Agora você começa em um processo. Santidade é um dado. Eu sou santo. Mas santificação é um processo. Então você começa na fé. Você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, você começa a frequentar os cultos, você começa a parar de falar palavrão, as bebidas alcoólicas já não têm mais sentido para você, daqui a pouco você começa a parar de frequentar determinados lugares que você fala assim, poxa, eu não estou encontrando Jesus ali, e nem abertura para que eu viva o Cristo que está em mim. Então você começa a se santificar. Ok? Vamos lá então para o próximo, continuando o versículo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, vocês são eleitos, vocês são santos e vocês são amados. Meu irmão, eu sei que muitas vezes você pode olhar e falar assim, Daniel, eu queria tanto ser mais amado. Eu queria tanto, Daniel, me sentir mais amado pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Olha, Daniel, eu queria ser amado no meu serviço, ninguém me valoriza lá. Olha, eu faço, eu tento, eu ajudo. Olha, mas ninguém... Eu queria tanto ser mais amado. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você é amado por Deus. Deus te ama incondicionalmente. Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para amar você, para dizer, um grande, um eterno, um insondável, infindável, eu te amo. Sabia, Newton, que Deus te diz, eu te amo, Newton? Você sabia, Vavá, que Deus olha para você e diz assim, eu te amo, meu querido? Deus nos ama, nós somos amados. Até agora eu falei sobre o que nós somos, né? Então agora, nós vamos falar sobre esse processo de santificação. Se somos salvos, não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras. Quem nos salva é Cristo. Então, como uma resposta a esse amor que nos conquistou, nós então mudamos a nossa vida, transformamos a nossa vida e vivemos como Cristos, pequenos Cristos, né? É esse o termo que significa no original cristão. Cristão significa, apesar da gente achar que cristão é um Cristo bem grandão, né? Não é não. Cristão significa pequenos cristos. E os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Parecia que aquele Galileu que andava aí entre nós, aí, esses rapazes aí, esses meninos aí que estão aí pregando o evangelho aí, mas parecia que aquele rapaz foi crucificado lá, não parecia? Ah, ele foi chamado de Cristo. São cristãos, pequenos cristos, né? Então, o nosso desafio é viver como pequenos cristos. Aí ele diz, para nós então nos revestirmos, vestirmos essa roupa novamente. A roupa do quê? Da misericórdia. Meu irmão, escuta aqui o que eu vou te dizer. Isso daqui é muito bom para mim.
Você tem sido misericordioso com os seus pares? Você tem sido misericordioso com seu esposo, com a sua esposa? Você tem tentado, de alguma maneira, não exigir mais do que eles podem lhe oferecer? Uma vez eu escutei uma história de um cara que, pastor, tá? O cara era pastor, ficava bravo com a mulher dele, bravo, que a comida tinha que estar pronta meio-dia. Meio-dia a comida tinha que estar pronta, porque depois de meio-dia, se ele fosse almoçar 1h30, 2 horas, não ia dar tempo dele fazer mais nada, não ia dar tempo dele visitar o irmão, dele ir na igreja, não ia dar tempo dele fazer mais nada. Ele queria comida pronta meio-dia. Aí um dia ele chegou em casa bravo: não é possível que você não vai fazer a comida para mim meio-dia, eu já falei para você, a gente já combinou. Ela olhou para ele e falou: amor, eu não consigo. Eu acordo de manhã cedo, tenho que dar banho nas crianças, tenho que levar para a escola, tenho que ir no mercado, tenho que voltar para casa, tenho que fazer a comida, você tem que chegar, tem que comer. Eu não consigo. E aí ele mesmo diz: estava faltando misericórdia. Eu não estava tendo misericórdia com a minha esposa. Será que nós estamos sendo misericordiosos com os nossos pares? Ou será que nós estamos pedindo mais do que esses pares podem dar? A mulher, no caso, também dá para a gente aplicar também, né? Apliquei para o homem, mas dá para aplicar para a mulher também, né? O cara ganha, você sabe do salário do cara, o cara ganha salário mínimo. O trampo dele é salário mínimo. Aí você passa na frente da loja Vivara e fala: ai, que colar maravilhoso, olha lá, só R$3.000. Ô minha irmã, tenha misericórdia, minha irmã, ajuda nós, ajuda. Não é assim, é ou não é? Será que nós estamos tendo misericórdia dos nossos pares? A Dora está cascando ali, ó. Essa é uma pergunta. E o apóstolo Paulo está dizendo isso num contexto muito interessante, porque esse tempo aqui, ó, não tinha misericórdia com criança, com idoso, pessoa que era doente já era logo tirada de canto. Pessoal que não tinha misericórdia com ninguém. Mulher era valorizada se dava filho macho, se fosse fêmea também já não era bem vista, se não desse filho, então aí pronto, acabou. É nesse tempo aqui, ó, que o Paulo está falando: ó, tenha misericórdia, meu irmão, tenha misericórdia. Será que você tem misericórdia com os irmãos da igreja? Ou será que o irmão faltou num culto, você já fala: ih, eu falei, esse cara não é crente não, ih, rapaz, aí não vale nada, faltou num culto. Tem que ter misericórdia, irmão. Aí ele continua dizendo então, né? Vamos lá para o texto. Ele continua dizendo: ternos afetos de misericórdia, de bondade ou benignidade. Eu gosto mais do termo benignidade. Benignidade é um passo além da bondade. Porque bondade todo mundo pode fazer, sabia? Só que não é questão de você fazer bondade. A característica do cristão é você ter e fazer uma bondade amável. É uma bondade ainda adocicada. É uma bondade que vai para além do ato só de fazer a bondade.
Aí eu vou perguntar de novo: você está sendo bom com o seu cônjuge? Está sendo amável com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus colegas de trabalho? Porque assim, é um exemplo de casal que vocês já vão pegar no ar já o que quer dizer benignidade. Começou a namorar, tá lá a Laila e o Marcos. Vamos usar o exemplo da Laila. Tá lá. Aí o Marcos vai almoçar lá na casa do Rogério. Opa, vamos bater um rango na casa do sogro e da sogra, com certeza, muito bom, né? Tranquilo. Aí chega o Marcos lá, pega aquela concha de feijão, certo? Aí vem fazendo aquele caminho na mesa assim, ó. Feijão escorrendo até o prato. Pá. Ai, meu Deus, sujei tudo a mesa. A Laila: não, meu bem, não se preocupe. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Fique em paz. Depois eu lavo. Mãe, não liga não. Depois eu lavo, tá? Vai vendo. Vai vendo a história. Agora, depois de 10 anos de casado, vamos para outra versão. Pegou a concha de feijão, deu 2 gotas de feijão na mesa. Mas eu não posso colocar uma toalha nova que você suja. Onde já se viu um negócio desse? Eu lavei essa toalha ontem. Meu irmão. Ô glória, né? Ô glória. Você tem sido benigno. Meu irmão, amável, afável com o seu parceiro, com os seus amigos. Deus está falando, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade. Sabe o que é humildade? Eu gostei muito dessa definição aqui, ó. Humildade tem a ver com umidade. Humildade tem a ver com umidade. Sabe quando você vai na beira do rio e tem aquela argila? Que você pega a argila e você vai lá, faz um vaso, o oleiro vai lá, coloca aquele barro, aquela massa e vai moldando o vaso, porque aquela terra é mole. Então, pelo menos 2 coisas a respeito de humildade aqui. A primeira é que ser humilde é ser maleável. É você aceitar muitas vezes a disciplina, a correção, a exortação, ouvir às vezes o que o cônjuge está dizendo, o que o seu superior lá na empresa onde você trabalha está te alertando. Ser maleável. Tem gente que é enrijecido demais, ranzinza demais, duro demais. O evangelho não é assim, meu irmão. O evangelho é para quem é humilde. Você pode ser o dono da maior empresa, você pode ser o presidente, você pode ser o presidente da maior potência. No evangelho só tem espaço para quem tem um coração humilde, porque o evangelho é isso, é confronto. O evangelho é isso, é você se colocar diante de você e falar: Senhor, eu preciso de mudar, preciso da tua graça atuante sobre a minha vida.
Aqui não é lugar para arrogância, não há lugar para a gente empinar nariz, sair. Aqui é lugar da gente ser moldado pelo Senhor, moldado em comunidade, em comunhão, junto com os irmãos. Humildade. E a segunda coisa que tem a ver com humildade é que esses lugares onde tem essa argila são muito propícios para florescimento. Terra seca não floresce. Só floresce onde a terra está molhada, pronto para ser fecundada pela semente do Evangelho. E aí pode haver florescimento. Então, pessoa humilde é pessoa que está tão maleável, tão aberta, que ela floresce. O conselho não é uma crítica para ela, é um conselho. Então ela vai levar aquilo a cabo e vai florescer, vai dar fruto. Para a gente caminhar para o fim. Mansidão, que é outra coisa que ele fala, né? Bondade, humildade, mansidão. Mansidão não é ser pacato, mas mansidão é você ser enérgico, mas de uma maneira suave. Você fala quando tem que falar, mas você abranda. Não é para humilhar, não é para acabar com a outra pessoa, e também não é para você ficar isento na história, porque tem gente que acha que mansidão é ficar isento. Não, está errado. Você vai ficar isento se está errado? Esses dias, a Antonella é pequenininha, mas eu penso em tudo isso daí para agir com ela. Esses dias estava lá, alugaram um pula-pula lá na casa da minha sogra para elas ficarem brincando. Ó a naturezinha. 2 aninhos de idade. Olhou para a priminha dela e falou assim: tira a meia. Falei, calma aí, tira a meia. Meia. Falei, não, sua prima vai ficar com a meia aí, ué. Tá pulando no pula-pula de meia, você quer colocar meia? Não. Tira a meia. Falei, não. Tá com a meia lá e você fica sem meia se você quer ficar sem meia. Meia, chorou, gritou. O que eu fiz? Tirei ela do lugar, fui com ela lá na frente sozinho. Falei para ela: sua prima tá de meia, vai continuar de meia e você vai brincar lá sem meia. Se quiser, se não quiser, aí não vai brincar, que eu não vou deixar você voltar lá. Mas eu não falei para humilhar, eu falei de forma mansa, incisivo, mas amigável, tranquilo. Pronto. Parecia que a menina nem tinha meia mais, nem usava meia, né? Então a gente precisa de ser manso. Tem que falar? Tem que falar. Mas fale de uma maneira que não provoque ira, que não gere ira. Tenha sabedoria para isso. E longânimo, que significa então irar-se, demorar para irar. Essa é a tradução do longânimo. Demorar para irar. Não é ser aquela pessoa que eu vou falar, vocês já vão identificar na cabeça aí. Se não for vocês, né? Vocês não identificar ninguém, talvez seja vocês a pessoa. Aquela pessoa que é assim: ah, mas eu não levo desaforo para casa. Eu tenho que falar, fala mesmo, fala na lata assim, na hora, pá, pum. Soltou, toma. Não, meu irmão. Mas é 2 palitos. Ainda fala assim: é 2 palitos para eu subir a rampa com você. Não é assim não, irmão. Longânimo. Ó, longânimo. Demora para se irar. Lá na sala de aula,
Com quem que eu falei essa semana? Eu estava dando aula de homilética lá no seminário, e no seminário do ETED, em Garça. A gente estava online. E aí eu estava falando para eles, né? Contando a minha experiência na sala de aula. Que é assim, tem os professores que chegam na sala de aula, pá, eu não aguento mais essa molecada, elas não me obedecem, ninguém me escuta, a gente fala e não ouve. Aí eu olho bem, eu falo, meu Deus, eu sou tão longânimo. Eu entro na sala, eu vejo por que os alunos estão assim agitados, eu vou conversar com eles, vou trocar uma ideia, aí depois que eu ganhar eles, eu tento dar aula. Nossa, mas demora, hein? Para eu descer mesmo do salto, demora. Longânimo, meu irmão, demorar. Os homens é mais, até às vezes mais fácil, né? Mas as mulheres têm um temperamentinho, vamos ser sinceros. A coisinha ali funciona de um jeitinho diferente, vocês não acham, não? Tá! Rapidinho assim, ó. Nossa! Que é isso? Pra que isso? Quantas vezes vocês já falaram para a esposa de vocês assim, pra que isso? Calma, relaxa. Longânimo, irmão. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando nós. Eu tenho certeza. Vocês não, porque o pastor Uma é fera demais, ele já ensinou vocês bem. Mas eu tenho certeza que talvez a maioria das igrejas não pregam isso como santidade. Mas isso é santidade. O apóstolo Paulo, sabe o que ele está dizendo aqui para os colossenses? Vocês estão com essa ideia tão abstrata, buscando tantas coisas místicas, buscando tantas coisas extraordinárias. Vocês estão negando o corpo de vocês. Não. O Evangelho de Cristo, ele se manifesta no vosso corpo, na maneira de você se relacionar com o outro, na maneira de você falar, de se comportar. Pode ver que tudo isso daqui tem a ver com relacionamento, porque o Evangelho é um Evangelho de comunidade, é um Evangelho de relacionamento, não é um Evangelho só pessoal. Amém? E ele continua então o texto para a gente encerrar. Pode colocar-se em pé, irmãos. Vamos orar. Suportai-vos então, uns aos outros. Perdoai-vos, por quê? Porque nós um dia fomos perdoados. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, o vínculo da perfeição. E alguns diriam o cinto. Depois de você colocar toda essa roupa, a camiseta da misericórdia, a calça da bondade, o tênis da humildade, não é a sandália da humildade não, viu? É o tênis da humildade. Você colocar então, o que mais? O óculos da mansidão, e o boné da longanimidade. Aí depois que você colocar tudo isso, então você sela tudo isso com amor, porque é só o amor que vai te levar por esse vivo e novo caminho. Isso é novidade de vida. Isso é novidade de vida. Seja mais misericordioso, seja mais benigno, afável, amável, seja mais humilde, seja mais manso e seja mais longânimo.